Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castanho e hoje eu vou falar para vocês sobre os primers. Se você faz PCR, já estudou PCR, trabalha com biomol de alguma maneira, você com certeza sabe o que são os primers, certo? E para que eles servem. Mas você sabe por que são os primers os responsáveis por dar a especificidade em uma PCR? Você sabe por quê? Você sabe qual que é a probabilidade toda envolvida nesse processo de hibridização que faz com que os primers sejam super específicos? Se você ainda não sabe, dá uma olhadinha na aula de hoje que ela está muito legal. E olha só, lembrando que essa aula aqui, ela é parte de uma aula mais completa sobre PCR. Se você quiser saber, escutar, estudar a aula completa sobre PCR, acesse esse vídeo que eu estou colocando aí em algum lugar, beleza? E não se esqueçam, por favor, de curtir, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Valeu, a gente se vê já já! Agora da probabilidade de hibridização. E isso vai ser fundamental para a gente entender como os primers funcionam e dessa maneira entender como que a PCR pode ser específica, gerar fragmentos específicos. Olha isso aqui. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, em azul eu estou mostrando uma molécula de DNA, na verdade é uma fita só de DNA. Cada negocinho desse é um nucleotídeo, então aqui pode ser qualquer um deles, ATCG, aqui é um outro, pode ser ATCG, 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 qualquer um deles, tá? E eu estou mostrando apenas uma das fitas, a outra fita não está ligada aqui, a fita complementar não está ligada, beleza? Então uma sequência de DNA, de um dos fragmentos de DNA, de uma das fitas de DNA, e uma sequência que eu não conheço. Imagine que eu tenho aqui um nucleotídeo livre, uma citosina. Você sabe já que a citosina ela somente se liga com a guanina, correto? Então, qual que é a probabilidade, quais são as chances dessa citosina se ligar a esse nucleotídeo aqui da minha extremidade? Se tiver aqui uma adenina, essa citosina vai ligar? Não vai ligar. Se aqui tiver uma timina, ela vai ligar? Não vai ligar. Se tiver uma outra citosina, ela vai ligar? Não vai ligar. Se aqui tiver uma guanina, ela vai ligar? Ela vai ligar. Então, das 4 possibilidades de ligação dessa citosina aqui, nesse meu extremo, nesse meu primeiro nucleotídeo extremo aqui do meu fragmento de DNA, das 4 possibilidades, somente uma era compatível com a citosina. Ou seja, em outras palavras, eu tinha uma chance em 4 dessa citosina se associar a uma guanina aqui na extremidade. Então vamos lá. Então aqui eu estou mostrando C não liga com A, T não liga com C não liga com A, C não liga com T, C não liga com C, mas C liga com G. Das 4 possibilidades havia somente uma possibilidade dessa citosina se ligar ao nucleotídeo aqui dessa ponta, no caso se fosse uma guanina. Então, havia uma chance em 4 dessa citosina se associar aqui na ponta, ela só vai se associar ali se ali na ponta tiver uma guanina. Agora o mesmo raciocínio, só que em vez de trabalhar com uma citosina só, eu tenho um fragmento minúsculo de DNA com só 2 nucleotídeos, CC. Quais são as chances desse CC se ligarem aqui na extremidade? Quais são as chances dessas 2 citosinas juntas encontrarem 2 guaninas juntas aqui nessa extremidade? Quais são as possibilidades? Tem todas essas possibilidades. Se aqui nessa extremidade tiver uma A, vai se ligar? Não vai. Se tiver AT, vai se ligar? Não vai. AC, não vai. AG, não vai. Não vai ligar nunca. Ela só vai se ligar se aqui nessa extremidade tiverem 2 guaninas. 2 guaninas. Isso significa de que das 16 possibilidades, só uma funciona. Só uma vai gerar esse processo de ligação ou esse processo de hibridização. Então nós temos aqui uma chance em 16 dessa ligação acontecer. Então só se houverem 2 guaninas ali na ponta essa ligação vai acontecer. Agora imaginem que nós temos 3. Nós temos uma molécula pequenininha de DNA com 3 nucleotídeos, GCC. Quais são as chances
de encontrarmos um GGC, que é exatamente complementar a esse fragmentinho pequeno aqui. Nós temos 64 possibilidades e somente uma possibilidade desse GCC encontrar complementariedade aqui na ponta, que é se tiver um GGC, certo? Então, uma chance em 64. Se nós tivermos um fragmento de 6 nucleotídeos, essa probabilidade cai de 1 para mais de 4.000. Ou seja, existem 4.000 possibilidades, mas só uma é compatível, é complementar a essa sequência de nucleotídeos que eu tenho aqui nesse fragmento pequeno de DNA. Agora, se nós tivermos um fragmento de 20 nucleotídeos, não 1, não 2, não 3, como eu mostrei para vocês, não 6, mas 20 nucleotídeos, existe apenas uma chance em mais de 1 trilhão daquele fragmento se ligar ali. Então, quanto maior é um fragmento de DNA fita simples, menores são as chances desse fragmento se associar a uma fita de DNA complementar. Então, guarda essa informação que a gente vai falar sobre isso de novo lá na frente quando a gente falar de primers. Mas vamos lá! Eu quero falar para vocês agora, explicar para vocês como é que a PCR funciona. Então, a gente falou da estrutura do DNA, a gente falou aqui um pouco de estatística, da probabilidade de fragmentos anelarem a outros fragmentos, e agora eu vou explicar como é que funciona a PCR, porque com essas duas coisas que eu já falei, vocês conseguem entender como é que funciona a PCR, depois a gente fala mais especificamente do terceiro ponto lá, que eram os ingredientes, beleza? Então como é que funciona a PCR? Bom, a gente falou que vai fazer a replicação várias cópias de um fragmento específico. Então, para que isso aconteça, a gente precisa colocar todos os ingredientes, todos os componentes, todos os consumíveis, ou todos os reagentes necessários para que o DNA seja replicado, para que um fragmento específico de DNA seja replicado, seja copiado, seja amplificado. Quando a gente está num contexto de PCR, a palavra amplificação significa fazer cópias, não aumentar de tamanho, tá? Então, que um fragmento específico seja amplificado. Então a gente vai colocar todos os ingredientes ali, não só os ingredientes, a gente vai gerar condições ideais para que esses reagentes funcionem, para que eles trabalhem e assim replicar fragmentos específicos, de maneira específica. Essa reação geralmente acontece em um tubo de 0,2 ml ou 0,5 ml, de 200 a 500 microlitros de modo geral. Então vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. A primeira coisa que a gente precisa colocar é o DNA molde, né? A gente precisa colocar o DNA molde. O seu DNA que contém o fragmento que você quer amplificar. Ou ele é o fragmento que você quer amplificar, ou pelo menos ali dentro tem o DNA que você quer, o fragmento que você quer amplificar. Então pode ser um DNA genômico, ele pode ser um produto, pode ser o resultado de uma clonagem, não importa, pode ser um gene, não importa. Alguma coisa, um fragmento de DNA que você colocou ali e você quer fazer cópias deste fragmento, ou de uma parte dele. E aí nós precisamos colocar uma enzima, que é a DNA polimerase. O nome dela já diz, é uma DNA polimerase, ela polimeriza DNA. Então voltando à nossa analogia da construção, DNA é a casa, que é a que a gente quer construir, os nucleotídeos são os tijolinhos, mas a gente precisa de um pedreiro. Se a gente pode considerar algum reagente aqui pedreiro, é a DNA polimerase, porque é ela que vai pegar os nucleotídeos que a gente coloca na reação, eu não falei deles ainda, mas vou falar daqui a pouco, é ela que pega os nucleotídeos que a gente coloca na reação e utiliza esses nucleotídeos para formar as novas fitas que estão sendo copiadas. Aí nós temos justamente os tijolos, os nucleotídeos, adenina, timina, guanina, citosina, esses 4 nucleotídeos disponíveis ali em solução na reação para que a DNA polimerase utilize uma fita como molde e faça cópias desse molde. Nós precisamos também dos primers, eu vou explicar para que servem os primers ali na frente, mas saiba desde já que se tem um cara que dá especificidade para a reação, eu falei que a reação da PCR ela resolve 2 problemas, um deles era a especificidade. Quem é o responsável por resolver o problema da especificidade são os primers. E aí a gente precisa também colocar ali um íon bivalente, geralmente se utiliza magnésio, pode ser manganês também, às vezes pode até ser um íon monovalente, mas na grande maioria das vezes você vai utilizar magnésio. Ele é o cofator da DNA polimerase e ela precisa dele, do magnésio, para funcionar.
e a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é chamado de anelamento, onde nós vamos baixar a temperatura de 95 graus para mais ou menos 60, e mais ou menos porque isso varia, depois eu explico por que varia, mas vai ficar ali na casa dos 60, de um modo geral, e é nessa temperatura que os primers entram em ação. E o que são os primers? Os primers são fragmentos fita simples de DNA e tem aí por volta de quê? 20 nucleotídeos. E esses 20 nucleotídeos, eles têm uma sequência aleatória? Não. Eles têm uma sequência exatamente complementar à extremidade do fragmento alvo que eu quero amplificar. Então, esse primer que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem essa sequência aqui porque ela é exatamente complementar à extremidade do meu fragmento alvo. Portanto, de um modo geral, para se fazer PCR, é necessário conhecer pelo menos a sequência de nucleotídeos do seu fragmento alvo. Então aqui eu estou mostrando um primer que tem essa sequência aqui, C, C, G, A, T, que é justamente complementar ao G, G, C, T, A. E lembra que eu falei para vocês? O primer tem aí por volta de 20 nucleotídeos, então a chance desse primer de 20 nucleotídeos encontrar complementariedade é uma chance em mais de 1 trilhão. Ou seja, se esse primer aqui, ele foi desenhado, ele foi sintetizado, ele foi criado para se anelar a essa extremidade aqui, é muito improvável que ele vá se anelar a qualquer outra região do genoma. Se a gente vai falando de humano, por exemplo, o genoma humano, como eu falei para vocês, tem por volta de 3 bilhões de nucleotídeos ou 3 bilhões de pares de bases, e um primer de 20 nucleotídeos tem apenas uma chance em mais de 1 trilhão para encontrar complementariedade a ele. Ou seja, se a gente considerar o genoma humano, então é muito improvável que um primer de 20 nucleotídeos se anele a 2 regiões diferentes do genoma humano. Isso estatisticamente falando apenas, considerando apenas probabilidade. Acontece esse primer se ligar em 2 regiões diferentes? Acontece, mas não vem ao caso agora. Agora o que interessa é que vocês foquem nisso, que é justamente pelo fato do primer ter essa sequência específica de nucleotídeos exatamente complementar à extremidade do meu fragmento, ele só vai se ligar ali. E para a gente fazer PCR, não basta fazer um primer específico a uma extremidade do meu fragmento. Tem que desenhar 2 primers. Um primer que vai se ligar a essa extremidade do meu DNA, do meu fragmento alvo, e um outro primer que vai se ligar na outra extremidade do meu fragmento alvo, certo? Então nós temos dois eventos de hibridização, aumentando ainda mais a especificidade. Então é por isso que os primers são os responsáveis por darem especificidade para a reação de PCR, que é muito improvável que eles se anelem em lugares que não foram feitos para eles. Então nós vamos baixar a temperatura aí para mais ou menos 60 graus. E essa temperatura é a temperatura ideal para que os primers se associem à região onde eles são complementares. Então a 60 graus aqui nós tivemos o processo de anelamento dos primers. Então voltando, primeiro passo, 95 graus, a molécula de DNA dupla fita se dissociou formando 2 fitas simples. Segundo passo, baixamos a temperatura para 60 graus, mais ou menos 60 graus, é a temperatura ideal para que os primers se associem às extremidades do meu fragmento alvo. E por último, os primers, né? Eu já expliquei para vocês como eles funcionam, por que eles dão especificidade, mas de onde que vem os primers? De onde que vem eles? Os primers você compra também. Você pode mandar fazer ou comprar pronto, mas para você fazer uma PCR, como eu disse para vocês, de um modo geral você precisa saber, conhecer a sequência do seu fragmento alvo, pelo menos as extremidades do seu fragmento alvo você precisa conhecer. E aí você tem 2 opções, ou você vai na literatura ou em banco de dados, procura a sequência do alvo que você quer amplificar e você mesmo, utilizando softwares específicos, desenha os primers que vão se ligar de maneira complementar específica às extremidades do seu alvo. Beleza? Você pode fazer isso utilizando o software, eu dei 2 exemplos aqui, o Primer Blast e o Primer 3 Plus, os 2 são gratuitos, funcionam muito bem. Você procura a sequência do seu alvo, joga a sequência do seu alvo nesses softwares, especifica algumas condições ali e ele vai desenhar os primers para você. Aí você tendo a sequência do primer, você liga no seu fornecedor e fala, eu quero esse primer aqui nessa quantidade, e você vai receber no laboratório os primers que você comprou para o seu alvo.
Ou você pode comprar o primer pronto também. Às vezes, se o alvo que você quer analisar ele é muito analisado, pode ser um alvo utilizado em laboratório de diagnóstico, laboratório de teste de DNA, como ele é muito analisado, é possível que você encontre esses primers prontos já e você compre eles prontos e segue o jogo. Você precisa de alguns critérios básicos, não veio ao caso falar deles em detalhes hoje, mas se vocês quiserem eu faço uma aula só sobre desenho de primers para vocês, mas alguns critérios que vocês devem levar em consideração em relação aos primers. Primeiro, obviamente, eles têm que ser específicos ao alvo. Na maioria das vezes, tem aplicação que não, mas na maioria das vezes aqui hoje tem que ser específico ao alvo. Os pares, né, os dois primers que vão se ligar às duas extremidades do alvo, a gente chama eles de forward, um deles é o forward e o outro é o reverse, eles têm que ter temperaturas de anelamento muito parecida. Eu falei no nosso exemplo que era 60 graus, né? Mas o que determina a temperatura de anelamento é o primer. Tem primer que demanda maior temperatura de anelamento, vai funcionar a 62, 63, 65, vai se anelar melhor nessas condições, nessa temperatura, e tem primer que funciona ao contrário, que ele vai se anelar melhor a 55, por exemplo. Mas tanto o seu forward, que vai em uma extremidade, como o seu reverse, que vai na outra extremidade, eles têm que ter temperaturas de anelamento parecida, né? Porque vai ser uma PCR só para você anelar os dois. Então, eles têm que ter temperatura de anelamento parecida. A quantidade de GIC do seu primer, de guanina e citosina, porcentagem de guanina e citosina e o tamanho do primer ele também é muito importante, porque quanto maior um primer, maior é a temperatura de anelamento dele. Quanto maior a quantidade de guanina e citosina em relação a adenina e timina no seu primer, maior é a temperatura de anelamento dele. Por que isso? Porque fragmentos grandes demandam mais temperatura para se anelar, isso de uma maneira simplificada, e fragmentos com maior quantidade de citosina e guanina também, porque a citosina e a guanina têm a ligação tripla de ponto de hidrogênio, lembra? Por isso que eu falei que ela era importante para vocês saberem disso agora. O que mais? Possibilidade de dimerização. Um primer é um DNA fita simples. Isso significa que, se ele estiver em solução em condições ideais, um primer pode se anelar a outro primer. Um primer forward se anelar a um primer reverse. Um primer reverse anelar a um outro reverse, ou um forward a um outro forward. Ou um primer se dobrar e anelar nele mesmo, formando um hairpin. Quando isso acontece, você diminui um pouco, ou pode diminuir um pouco a eficiência da sua reação. Então é importante saber que tipo ou que grau de dimerização você tem entre os seus primers na sua reação. E tem algumas considerações também em relação ao fragmento-alvo. O fragmento-alvo você tem que saber o tamanho dele, como eu disse para vocês, a PCR ela não funciona para fragmentos gigantes, né? Acima de, sei lá, 100 mil, não vai conseguir amplificar isso. A região genômica é importante, porque ali você pode ter pseudogenes, você pode estar amplificando uma região que é difícil de amplificar, nem todas as regiões genômicas amplificam do mesmo jeito durante a PCR, a quantidade de GIC também influencia na facilidade de se fazer ou não a PCR, se aquela região que você quer amplificar tem sequências repetitivas de nucleotídeos, isso tudo você deve levar em consideração também.